Bom dia, minha turminha do sétimo ano. E aí, como é que vocês estão? Estudaram bastante? Mais tarde a gente tem um testezinho aí, né? Mas a revisão do teste já foi feita na aula de ontem. Portanto, hoje a gente vai dar aqui seguimento a um novo conteúdo. E espero que vocês tenham se preparado para o teste e estejam bem afiados, ok? Porém, hoje a gente vai dar continuidade a um assunto que a gente já começou a falar um pouquinho sobre ele. Na verdade, eu pedia que vocês realizassem uma atividade no caderno, só para poder sondar os conhecimentos que vocês já tinham acerca desse conteúdo. E agora eu vou estar aqui com vocês para a gente aprofundar um pouquinho mais nele e saber mais alguns detalhes sobre os conceitos de cadeias e teias alimentares. No assunto anterior, a gente tinha falado sobre as relações dos seres dividindo o mesmo espaço, dividindo o mesmo ambiente. Daí a gente tinha o conceito, né? Vocês aprenderam sobre o conceito de ecossistema e de comunidade. São diversos seres dividindo o mesmo espaço, adaptados a viver no mesmo tipo de ambiente ou de habitat, ok? Porém, a gente não tem como não pensar nesses seres dividindo esse mesmo espaço sem que haja uma relação alimentar entre eles. E é daí que surgiu esse conceito, esse estudo acerca da cadeia alimentar, que nada mais é do que a relação alimentar existente dentro de uma comunidade, ou seja, é uma sequência de seres vivos, um servindo de alimento para o outro sucessivamente. Fato que vocês podem observar na figura aí ao lado, onde você tem essa conexão do sol com as plantas, já que o sol ele é uma das fontes que serve para que a planta produza o seu próprio alimento e por isso que elas são chamadas de produtores. Temos aí um consumidor primário, é um animal que se alimenta de plantas, que está aí caracterizado pela capivara, e um consumidor secundário, que na imagem aí está representado pela onça, que é um animal carnívoro que se alimenta da capivara. Então, para a gente entender cada uma das categorias que compõem uma cadeia alimentar, vamos falar primeiro um pouquinho sobre os elementos produtores. Os elementos produtores, eles são representados por alguns grupos de seres vivos, como vocês podem observar aí, como por exemplo as plantas, as algas, alguns tipos de bactérias e alguns protistas, alguns protozoários. Esses grupos de seres vivos, eles são organismos fotossintetizantes, ou seja, eles realizam a fotossíntese. Quando a gente fala de fotossíntese, logo vem à mente da gente as plantas, mas elas não são os únicos seres que realizam, que fazem esse tipo de prática para produzir seu próprio alimento. Então, vamos conhecer aí um pouquinho como é que se dá esse processo da fotossíntese, né? Esses seres, eles arrecadam do meio ambiente, né? Eles puxam para ele a luz do sol, a água, os minerais que provêm do solo, mais o CO2, que é o gás carbônico, com essa mistura no interior do organismo deles, eles conseguem transformar tudo isso em glicose, é um tipo de açúcar que serve como fonte de energia e dessa forma esses seres eles vão conseguir se desenvolver, vão conseguir crescer, completando todo o seu ciclo de vida. Porém, essa transformação ocorre dentro do seu organismo e por isso que eles são considerados como produtores. Então, não se esqueçam aí dos exemplos: plantas, algas, algumas espécies de bactérias, não são todas, e algumas espécies de protozoários, de protistas, também não são todos. Além dos consumidores, a gente tem uma segunda categoria que compõe a cadeia alimentar, que são chamados de consumidores primários. O que são esses consumidores primários? São animais herbívoros que se alimentam de plantas, algas ou dos tipos de bactérias e protistas que realizam a fotossíntese. Por que animais herbívoros? Porque herbívoros é aquela classe de animais que se alimentam de vegetais, né? De plantas ou algas, eles apresentam esse tipo de classificação. Como exemplos, a gente tem aí o cavalo ou a vaca, que é um tipo de animal que se alimenta de vegetais
e por isso que eles são considerados como consumidores primários. A gente tem os produtores, que são as plantas, as bactérias ou as algas. Quem se alimenta desse tipo de ser, ele está classificado aí como consumidor primário. Em seguida, nós temos os consumidores secundários, que seriam animais que se alimentam dos consumidores primários. Então, esses animais eles vão ser classificados como carnívoros. Por quê? Eles se alimentam daqueles animais que se alimentam de organismos fotossintetizantes, né? Que se alimentam de plantas, que se alimentam de algas. Então, aí a gente vai classificá-los como consumidores secundários. Como exemplo, nós temos aí um sapinho, que inclusive está até com um inseto na boca, e temos também aí a onça de olho na capivara para poder devorá-la. Esses dois tipos de animais são alguns dos poucos, né, dos poucos exemplos. Existem muitos, existe uma infinidade de animais que podem ser categorizados como consumidores secundários. E aí você pode pensar, né? Sim, Pro, e nós nos conectamos aí em qual grupo? Existe uma questão muito peculiar em relação a nós, humanos, que também pode ser categorizada também para animais como, por exemplo, a galinha ou o porco, que são animais que são classificados como onívoros, ou seja, tanto se alimentam de produtores, como também se alimentam de alguns tipos de consumidores, ou seja, a gente come tanto vegetais quanto animais, e aí a gente é classificado como onívoros, ok? Então, aí está a sequência, né, de uma cadeia alimentar. Eu mencionei anteriormente sobre o consumidor primário e o consumidor secundário, mas essa classificação ela pode ir além, como está demonstrado aí no desenho. Você tem aí até o consumidor quaternário, onde você tem o vegetal, que serve como fonte de alimento para um inseto, que seria o consumidor primário. Este inseto ele vai servir de alimento para um anfíbio, aí, para um sapinho, que vai se classificar como consumidor secundário. O sapo, por sua vez, serve como fonte de alimento para a cobra, que aí vai ser classificado como um consumidor terciário, e, por fim, a cobra que vai servir de alimento, de fonte de alimento para o gavião, que seria o consumidor quaternário. Então, aí está uma montagem de uma cadeia maior, de uma cadeia mais completa, que vai desde o produtor, desde o organismo produtor, até o seu consumidor quaternário. Só que não para por aí, né? A cadeia alimentar ela ainda tem outros serizinhos que fazem parte dela, mas que eles acabam consumindo de tudo um pouco. Porém, eles não atacam, eles não vão atrás da sua fonte de alimentação. Elas simplesmente é como se elas chegassem a ele, que são os organismos decompositores. Que são esses organismos decompositores? São representados por fungos e bactérias que se alimentam de seres vivos, animais ou plantas, quando eles morrem. Então, esses decompositores, né, é quando a gente fala assim, aquele organismo, o animal já está em estado de decomposição, aquele animal morto já está em estado de decomposição. Quando ele está em estado de decomposição, é porque esses organismos decompositores já estão atuando ali, já estão agindo, fazendo a decomposição daquela matéria que a gente chama de matéria orgânica. E eles são de extrema importância. Pode ser uma coisa assim meio nojenta, né? A gente ter nojinho. Infelizmente, um organismo, quando está em decomposição, ele não apresenta um cheiro bom. A gente pode ver isso claramente nas nossas casas, quando o lixo está ali acumulado, né? Que tem muita casca de vegetal, restos de comida e tal. O cheirinho ali não é bom. Por quê? Porque esses organismos decompositores, eles já estão agindo ali naquele material orgânico. A mesma coisa acontece quando folhas caem no mato, ela fica logo escura e vai logo pegando aquele fungozinho assim, vai ficando esbranquiçado. Isso tudo são os organismos decompositores que estão agindo ali, destruindo, né, decompondo, na verdade, aquela matéria orgânica. E aí você tem um outro formato de cadeia alimentar, esse agora com a presença dos organismos decompositores. Aí bem na pontinha você tem aí
a representação de alguns desses micro-organismos. E aí nós partimos para a nossa querida teia alimentar. Aí você pode perguntar, mas qual é a diferença da teia para a cadeia alimentar? A cadeia alimentar é uma sequência, ali vocês viram que é uma sequência. Você tem o produtor, consumidor primário, consumidor secundário e por aí vai. No caso da teia, às vezes você tem um tipo de ser vivo, um tipo de animal, por exemplo, que se alimenta de mais de um tipo mais de um tipo de ser vivo. Ele às vezes se alimenta de vegetal e de um animal, ele tem uma fonte de alimentação mais diversificada. Então, nesse caso aí, a gente não vai conseguir fazer uma sequência certinha, como vocês observaram nas imagens anteriores da cadeia alimentar. Nesse caso aí, você vai ter uma formação meio que de uma rede, meio que de uma teia de aranha, onde um único animal ele pode estar conectado a várias fontes de alimento, ou ele mesmo pode servir de alimento para diversos tipos diferentes de animais. Então, você não vai ter uma conexão certinha, digamos assim. Olha aí o conceito. Muitos animais têm alimentação variada, outros servem de alimento para mais de uma espécie. Numa comunidade biológica, o conjunto de cadeias alimentares interligadas forma uma teia ou uma rede alimentar que se completa com os decompositores e indispensáveis para o equilíbrio do ecossistema. Então, olha só como esse conjunto aqui desses animais falando se referindo à alimentação, não tem uma organização certinha, lá como na cadeia alimentar. Na teia, ó, você tem o sapo que come insetos, serve de alimento para a serpente, mas esse mesmo sapo também pode servir de alimento para uma ave, ok? Aí você tem a planta que serve de alimento para a lebre serve de alimento para a águia, mas também serve de alimento para a cobra por sua vez serve de alimento para a águia. Então você tem uma conexão que não é tão organizada e é por isso que essa desorganização ela pode ser chamada de teia ou rede alimentar, né? E por fim, nós temos aí o nível trófico. O que é que significa esse nível trófico? No nível trófico, você pode aí organizar, você pode aí categorizar quais são os seres vivos que representam os produtores, quais são os seres vivos que representam os consumidores primários, ou seja, aqueles consumidores que só se alimentam de vegetais, de plantas, de algas. Aí, num terceiro ponto, você vai ter o conjunto de todos aqueles animais que podem ser considerados consumidores secundários, ou seja, são animais carnívoros, animais que se alimentam de animais que se alimentam de vegetais, de animais herbívoros, e por aí vai. Dessa forma, você pode aí conseguir organizar todos esses seres dentro de um mesmo nível, ok? E aí nós finalizamos a nossa apresentação. Fiquem atentos aí que vai ter uma atividadezinha para vocês.